A Gláucia Pereira de Campinas, ela pediu uma bênção especial, pois ela perdeu a mãe dela, a dona Odete Rosa, no dia 10 de fevereiro. E depois, a filha dela, Ana Caroline, faleceu de repente aos 20 anos, 2 meses depois. Imaginou que tristeza, gente? Você precisando organizar o luto, de ter perdido a mãe, logo em seguida você passa pela experiência de sepultar a filha. Gláucia, nós estamos unidos a você, minha filha. O que a gente pede é que neste momento não lhe falte sabedoria, porque o sofrimento é inevitável. Não tem como a gente dizer não vamos sofrer. Mas à medida em que a gente vai colocando sabedoria na dinâmica da nossa vida, o sofrimento ele vai se tornando pedagógico em nós. A gente começa a aprender com ele. E até para enfrentar o sofrimento, a gente precisa dessa disciplina diária. Até mesmo uma certa paciência, Sem a paciência, sem entender que o processo é um dia de cada vez, a gente não consegue superar. O luto, ele é um processo humano, inevitável. Deus não pode tirar de nós. É sempre desafiador a gente pensar nisso, Porque às vezes a gente tem uma visão muito ingênua de que Deus vai nos privar do sofrimento. Eu acho que é igual o corte. Depois que a gente é cortado, a carne precisa viver o processo da cicatrização. Deus não tem como ter. É difícil ficar dizendo isso, Deus não tem, parece que nós estamos colocando limite à sua ação. É que nós, enquanto criaturas, nós vivemos um processo e precisa ser respeitado. Deus não invade as nossas regras. Deus não quebra as nossas regras. Então, se eu corto a mão, viverei o processo da cicatrização. Acreditar em Deus não retira de mim, claro, o direito de pedir a Ele que me ajude a viver o processo da cicatrização. Mas Deus não vai cicatrizar por mim o que eu preciso cicatrizar. Então é nessa hora que nós precisamos buscar também recursos humanos, pessoas que nos amam, mesmo porque essa ação sobrenatural de Deus em nós, ela passa também pelas situações naturais. E Gláucia, esse momento de sofrimento tão agudo, ele carece de ser vivido em boa companhia. É por isso que os grupos de terapia são tão saudáveis na vida de pessoas que precisam superar tragédias. Vejo muito isso pelo Brasil afora. Grupo de mães que perderam filhos, que geralmente nascem de iniciativas assim, Na tentativa de administrar uma dor, eu me junto àquele que está tentando fazer a mesma coisa. Os iguais se aproximam. A dor em comum é o ponto de partida e o ponto de chegada daquele encontro. E é tão interessante quando nós identificamos que esses grupos, eles vão sendo alimentados, eles vão sendo nutridos pela própria vontade de superar. Eu quero superar a minha dor, sinto que a dinâmica terapêutica me ajudou a dar passos na direção dessa superação, então eu quero que a outra pessoa viva o mesmo que eu consegui viver. Está me fazendo bem, quero que lhe faça também. Sei exatamente o que você está passando agora, os primeiros meses são assim mesmo, diz aquela que já está há 3 anos de sua tragédia. O primeiro mês, o segundo é assim mesmo. Ela já conhece o processo, porque ele é normativo. O que é processo normativo? Que acontece dentro de uma norma, é para todos. Eu não tenho como sepultar o meu pai hoje e amanhã estar trabalhando como se nada tivesse acontecido. A não ser que eu não tivesse nenhuma ligação com ele. Mas o luto, a organização do luto, é processual.
Tem a fase da negação. Não é possível que isso aconteceu. E ficamos um tempo, alimentando essa negação. Até o momento em que a alma cansada se rende e acontece. E vem a revolta. Revolta-se contra Deus, contra todos. Depois, o tempo, esse pedagogo, se encarrega de soprar um vento que vai retirando um pouco a poeira da mágoa, do ressentimento. A dor vai ficando mais suportável. A gente começa a unir uma peça à outra e a gente percebe que não foi Deus que matou nosso filho, que a vida é assim mesmo, as tragédias acontecem, mesmo quando Deus não quer que aconteça, porque muitas vezes nós somos negligentes na parte que nos cabe do milagre da vida. Eu sempre dou esse exemplo, Minha irmã foi morta num acidente de ônibus, o ônibus tombou, um objeto pesado que não deveria estar sendo transportado no bagageiro caiu em cima dela, perfurou-lhe o peito e matou na hora. Eu vou dizer que isso foi vontade de Deus? Só para me entorpecer um pouquinho? Não. A gente pode morrer antes da hora, sim. É só a gente descuidar. É só a gente não fazer a parte do milagre que nos cabe. Foi uma negligência humana. Acho que Deus iria projetar a minha irmã, uma mulher tão bonita, tão cheia de sonhos, tão cheia de futuro, para morrer de maneira tão trágica? Posso estar errado, mas na minha compreensão, Deus nos projeta para que a gente morra velhinhos na cama. Depois de ter vivido uma vida muito boa, feliz. Se eu que sou marcado pelo pecado, jamais iria querer dar um destino deste ao meu filho? Vou criar esse filho aqui porque eu quero que ele morra de acidente. Não. Você tem o direito de ter as suas compreensões, de ter feito uma leitura daquela passagem que diz lá que nenhum cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão de Deus. Você pode ter a sua... Eu lhe respeito. Mas com toda sinceridade, toda vez que eu estou diante de uma interpretação que coloca Deus como cruel, eu me nego a acreditar. Eu me nego a acreditar que a Escritura queira dizer isso mesmo. Eu quero ter cada vez mais a iluminação do Espírito Santo para caminhar na compreensão de um Deus amoroso, que é o que Jesus me revela. Então, um Deus que fica justificando as tragédias do mundo, não. Então, mas num primeiro momento nós temos, às vezes, necessidade de acreditar que foi assim, porque foi vontade de Deus. Talvez por uma imaturidade espiritual, uma imaturidade humana, mas depois, com o tempo, é tão bom a gente ficar livre disso. A gente sentir que Deus não é culpado, a gente alforriá-lo das tragédias. Porque às vezes este é um comportamento que gera o ateísmo. Se eu acredito num Deus que é pior do que eu, e fico tentando ensinar isso aos outros, isso não passa pelo filtro da inteligência do outro, ele recusa inconscientemente o Deus que eu apresento. Sabe? Que às vezes acontece isso, Eu tenho que abrir mão da minha inteligência para acreditar em Deus? Não. Eu quero crer com muita consciência, eu quero crer com todos os meus recursos aguçados. Essa história de que Deus mata a gente no trânsito, porque chegou a nossa hora, eu não consigo. Agora, posso compreender que aquela negligência humana se torna para mim um ponto de reflexão para ajudar a orientar a minha conduta daqui para frente, porque é tão natural isso em nós, Você que quando deu à luz, você que me assiste, que é mãe, você sabe exatamente o que eu estou falando. Você olha para o seu filho, você consegue, em alguma hipótese do seu amor, querer um futuro trágico para ele? Não. Mas por que a gente pensa isso de Deus então? Quem nos desvirtuou para que nós tivéssemos a coragem de atribuir uma monstruosidade dessa a Deus? E se você escuta isso, que Deus quis aquela tragédia, não soa estranho para você? Não parece que nós estamos dando crédito a uma fé
que encurralou Deus dentro de um contexto de crueldade que não o pertence? Como é que a gente vai se deparar isso com essa história que o Evangelho nos apresenta o tempo todo, Deus querendo a vida? Se escolhes, né? Em Êxodo já tem essa passagem que depois é trazida de outra forma no Novo Testamento. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver. É o conselho da Sagrada Escritura. Vamos optar pela vida. Mas então vamos libertar Deus dessas cadeias cruéis que nós o colocamos. Não há necessidade disso. Eu, quando não sei o que falar, eu fico calado. Falar idiotices em nome de Deus? Quantas vezes eu precisei estar nos velórios de mães sepultando seus filhos? Eu não tenho coragem de abrir a boca para poder qualquer coisa, para dizer qualquer coisa que venha entorpecer ou fazer uma propaganda negativa de Deus naquela hora. É melhor a gente dizer, é mistério. Não sabemos compreender. Estamos sofridos e pedimos a Deus que neste momento nos ajude a sofrer. É isso, Glaucio. Vai permitindo que a mão de Deus seja delicadamente colocada nas suas, assim, ó. Da mesma maneira como um amigo precisa de uma mão amiga, lhe segurando no momento da dificuldade. Permita que Deus lhe ofereça isso. Pode ser que Ele não lhe dê a resposta hoje, mas Ele lhe dá a sua mão. E posso lhe dizer uma coisa? Entre receber a resposta de Deus e receber a sua mão, eu prefiro receber a sua mão. Porque eu sigo sem saber por que aconteceu. Mas eu sigo em paz. Porque comigo é assim, o tempo todo. O tempo todo, na minha experiência de ser quem eu sou, eu preciso lidar com realidades obscuras do meu temperamento, do temperamento do outro, da minha vida, da vida do outro. Eu não tenho resposta para. Agora eu descubro no meu dia a dia aquilo que pode ser desvendado para me ajudar a ser melhor, para me ajudar a superar, para poder ultrapassar o contexto do convencional, daquilo que eu já achei de mim. Sabe? Ir buscando a minha melhor versão, tendo cada vez mais esse Deus livre desses fardos horrorosos que nós colocamos sobre Ele. Foi a vontade de Deus aquela tragédia. Deus quis assim. Eu acho que não precisamos ficar fazendo isso para a gente poder acreditar. Sabe, é mais maduro da nossa parte, é mais honesto a gente assumir a responsabilidade e a gente enfrentar o processo. A cura que vem aos poucos. A alma está ferida? Está sentindo que está incômodo? Preste atenção naquilo que lhe incomoda. Preste atenção naquilo que está ferido. Crie ritual de cura. Engraçado, gente, o próprio Espírito nos diz o que a gente deve fazer. O luto não é outra coisa senão o processo de ouvir a voz do Espírito em nós, nos dando até a dar o direito da revolta. É humano? Deus não vai nos privar do que é humano. Agora, a minha vida espiritual vai me dando consciência disso. E você vai galgando os degraus dessa superação. Isso é fazer o que Tiago estava dizendo na carta. Viver a provação, viver a luta, certos de que uma vitória nos espera. Ninguém fica desamparado depois de ter combatido o bom combate. Porque o reconhecimento a gente experimenta na alma, não é de fora. É a satisfação que a gente tem de ter feito o que deveria, de ter agido como deveria ter agido. É isso que vale. Ao final de tudo, é isso que vai contar. A coroa da vitória, a coroa da vida,
é essa satisfação que experimentamos interiormente de estarmos no caminho certo. É o que eu lhe desejo. Que você tenha coragem de mexer na estrutura da sua vida, modificar o que você precisa modificar, disciplinar-se no que você precisa disciplinar-se, para que você tenha direito de desfrutar de uma vida de qualidade aqui. A eternidade é consequência. Uma frasezinha simples que Jesus é um tapa na cara da gente. Que às vezes nós ficamos querendo compreender a complexidade das coisas, fazendo muitas perguntas sobre Deus, mas a gente não tem coragem de perguntar a nós mesmos isso. Eu perdoo da mesma maneira como quero que Deus me perdoe? Ou eu ainda não sou capaz de ter um coração simples, amoroso, que entende o mal que o outro tantas vezes está pronto para cometer? Mas veja bem como é interessante. O enfoque de Paulo é que o cristão se posicione dentro da comunidade numa perspectiva de exercitar constantemente consigo mesmo, exercitar-se diariamente numa conversão que lhe faça sair de seu egoísmo para viver comunitariamente, sempre pensando no bem comum. Quando eu penso no bem comum, eu tenho que necessariamente abrir mão do meu mau humor, da minha falta de caridade, da minha falta de justiça, da minha fofoca, porque senão eu não construo o bem comum. Como é fácil identificar, no meio de tanta gente, aquela pessoa que tem o dom de conciliar, de ajudar a resolver conflitos. E você identifica logo também quem é o que causa confusão, quem é o mais difícil, quem é aquele que coloca empecilho em tudo. E aí você percebe que o jeito de ser é também um pouco fruto da escolha. Sim, que com o tempo nós vamos perdendo a capacidade de reconhecer o que verdadeiramente nos salva. O que me salva são as forças do meu batismo. Eu estou aqui, com todas as sementes da salvação dentro de mim. Eu só preciso fazê-las florescer. Às vezes na nossa oração nós fazemos a mesma coisa. Nós ficamos pedindo o irrisório, quando Deus na verdade precisa nos dar muito mais que isso. Ah, padre, mas por que ele não dá então? Sabe por quê? Porque quando eu estou preso no meu querer, eu não consigo mover a minha vontade para que o agir de Deus aconteça em mim. O imaturo vai sempre prejudicar a ação de Deus, porque a ação de Deus, ela depende da nossa reação. Porque Deus quis que fosse assim. Deus pede o agir humano, sempre. Até para abrir o mar vermelho, o povo teve que colocar o pé na água. Quando Moisés estava apavorado, sem saber como iria fazer para atravessar aquele mar, ele corre lá, o que Deus diz para ele? Ah, peraí Moisés, eu vou resolver seu problema. Não. Ele dá uma ordem, fala para o povo caminhar, fala para que o povo continue caminhando. E somente na hora que aquele povo começou a colocar os pés na água, é que o mar se abriu. O povo precisou fazer a sua parte. O povo precisou manifestar a sua confiança. O povo precisou exercer a sua vontade. Nós queremos a libertação. Então, ao colocar o pé na água, o agir de Deus se tornou uma realidade. E é por isso que a conversão será sempre para nós um exercício de deixar de lado as situações que nos privam de nós mesmos. Porque só quem está na conquista diária de si mesmo vai saber oferecer-se a alguém. Caso contrário,
Se não houver essa busca pessoal por ser de si mesmo, nós não teremos condições de nos oferecer a alguém. E nós não saberemos entender essa liberdade cristã. Uma palavra errada que você diz a um filho, uma palavra errada que você diz a alguém a quem você tem autoridade afetiva sobre ela. Eu, como padre, é um perigo eu machucar definitivamente o processo de fé de uma pessoa por causa de uma palavra cruel que eu posso dizer. Sim, e também o outro na minha vida. Palavra machuca. É a coisa mais preciosa que nós podemos ter na vida, é a palavra. Mas ela pode matar, mas ela também pode fazer viver. Um carinho pode matar, pode. Se ele for mal intencionado, se ele for abusivo, se ele for desrespeitoso, se ele estiver quebrando uma inocência. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Por que nem tudo nos convém? Porque se eu identificar que aquele comportamento, que aquela escolha vai me prejudicar na minha relação com a minha família, com a minha casa, com aqueles que diretamente estão ligados a mim, por amor a eles, eu preciso não aceitar. Eu preciso retirar da minha história. Livre-se. Livre-se do cristianismo de vitrine. Não transforma ninguém. Queira o cristianismo que te coloca uma única lanterninha na mão, que é a misericórdia de Deus, para você ter condições de descer ao porão das suas necessidades, dos seus pecados, das suas misérias. Não se iluda com a vitrine, lá onde você está bonito, iluminado e admirado pelos outros. É lá no fundo, é no calabouço. O cristianismo é um movimento que nos faz descer as escadas. Quanto mais eu desço essas escadas, mais eu vou conhecendo as estruturas da minha vida. E volto a dizer, quando nós vivemos os benefícios dessa transformação que o Evangelho nos traz, aqui inclusive tem uma passagem que eu gosto muito. São Paulo chama isso de trazer para a vida do homem a glória de Deus. Então eu, na oportunidade que eu tenho de substituir as minhas realidades humanas, que são naturalmente precárias, porque eu sou humano, por mais que eu consiga ser uma pessoa boa, eu sempre tenho a minha natureza humana que é invejosa, encrenqueira. Então eu tenho um contexto de realidades humanas que eu preciso administrar o tempo todo. Mas a minha vocação cristã me coloca na possibilidade de ter essa glória de Deus em mim. Mas eu preciso buscá-la, tornar-se um referencial de pessoa que é capaz de converter o que é feio em bonito, de acender uma luz por onde passa, de ser uma luz no alto da serra. Sim, minha gente, nós não temos outra pretensão, é essa. Então eu quero ouvir esse conselho de Jesus aqui. Eu não quero dar ordens a Deus, eu quero ouvir dele o seu conselho. E o momento de oração, o momento da contemplação, é um momento privilegiado de ouvir a voz do Senhor na nossa vida. É claro que na nossa oração nós temos o direito de dizer a Deus o que a gente quer, o que a gente precisa. Mas o silêncio, ele será muito mais eficaz, sabe por quê? Porque nem sempre a nossa palavra alcança o que de fato a gente precisa pedir a Deus. Porque pode ser que o que eu queira que Deus faça para a minha vida não seja o que de fato eu preciso. Às vezes o meu querer é muito superficial. E eu fico insistindo em pedir a Deus aquilo que eu quero. E pode ser que ainda não tenha acontecido e eu fico chateado com Deus, mas é porque aquilo que eu quero não é o melhor para mim. Então é tão mais interessante a gente ficar diante de Deus, dando a Ele a liberdade de nos mover,
né, de nos dar aquilo que de fato a gente precisa, ainda que a gente não saiba o que é. Sim, precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos ter muito cuidado para que a nossa oração não seja uma manifestação espetaculosa das nossas vaidades. A nossa oração, ela precisa ser um movimento da nossa alma que nos leva na direção de Deus e depois nos devolve na direção dos nossos irmãos. É o que eu desejo a você. Muita coragem para que, munido dessa lanterna da misericórdia, você tenha coragem de descer no mais profundo do seu ser e iluminar, deitar luz sobre tudo aquilo que é obscuro na sua vida. Às vezes eu encontro algumas pessoas que estão sempre amarguradas, sempre deprimidas, sempre desconfiadas por causa dos relacionamentos que estão tendo. Espera aí. Se aquele relacionamento que você diz que é amor não está gerando em você uma postura saudável, cuidado. Pode ser que não seja amor. Porque o amor de verdade, minha gente, ele nos dispõe a viver um crescimento constante. Quem ama cresce o tempo todo. Quando a gente ama alguém, você quer o melhor do outro. E se você não identifica neste querer bem, por exemplo, a liberdade do outro, você querer que o outro seja cada vez mais bem-sucedido, cuidado. Muita gente, no momento em que diz que ama, fica podando o outro de tudo e não permite que o outro cresça. É igual amor de mãe, né? A mãe, num primeiro momento, ela tem aquela tentação de segurar o filho para ela. Mas ela só deixa o filho partir e viver a vida dele no momento em que ela é movida pela força do amor. Ela sabe que ela vai sofrer a ausência do filho, mas o amor que ela sente pelo filho é capaz de lhe ajudar a tomar a decisão pelo sofrimento. Se a mãe não quer sofrer e segura o filho e o impede de crescer na vida, ela está demonstrando que sente um amor absolutamente egoístico pelo filho. É egoísta esse amor. O amor propõe a liberdade o tempo todo. Essa história de querer trancar o outro para que o outro seja meu, isso é conversa. Ninguém consegue viver trancado. Pode observar, toda vez que tentam trancar a gente em alguma gaiola de relacionamento, a gente vai ficando amargurado, a gente vai ficando angustiado. O grande problema é que às vezes as pessoas, elas se acostumaram a serem trancadas, se acostumaram com a gaiola e depois elas não acreditam que possa viver fora dali. Aqui no caso da Juscelia, o namorado saiu antes, porque ela também devia criar cativeiros para ele. Olha, não dá. Como é que nós vamos viver um namoro que só nos faz mal? É preciso ter coragem de romper na hora certa, para que a gente sofra tudo o que tem que sofrer, para depois ficar curado. Às vezes a gente encontra alguns relacionamentos, minha gente, que eles não terminam por causa do medo do sofrimento. Mas aí preferem sofrer a vida inteira, né? Porque quando não toma a decisão na hora certa, quando não faz o rompimento na hora certa, isso vira um inferno para a vida inteira. Já dizia o poeta, né? A paixão do momento não vale o inferno de uma vida toda. A paixão do momento não vale o inferno de uma vida toda. Por que paixão do momento? Não existe amor de momento. Existe a paixão de momento. Uma comparação simples. A paixão é igual a um fogo provocado pelo álcool. Joga um pouquinho de álcool no chão, põe fogo. Quanto tempo vai durar esse fogo? Muito pouco, não é? Muito pouco tempo. O fogo provocado pelo álcool é rápido, porque o álcool não tem consistência para durar. Ele evapora rápido. Agora põe o fogo em lenha. Ele vai demorar, não vai? Dura mais tempo. Ele tem uma função prolongada, porque a lenha alimenta. Eu costumo fazer essa distinção. Paixão é fogo de álcool, que queima rápido. Amor é fogo a lenha,
Demora, vai tempo, e pode ser alimentado, mais bonito. Vai tentar jogar álcool no fogo que já está queimando. No fogo de álcool, vai tentar jogar álcool para você ver? Você morre queimado. O fogo pula em você. A paixão é altamente destrutiva por causa disso. Diferente da lenha, que você pode se aproximar, jogar, você alimenta o fogo da lenha com facilidade. O fogo do álcool, ele termina rápido, e se você tenta alimentá-lo com outro álcool, ele pula em você. Quantas pessoas, minha gente, são destruídas pelas paixões? Quantas pessoas, e o Sartre já dizia, né? A vida corre o risco de ser uma paixão inútil. Ele tinha uma visão muito pessimista do mundo, né? Muito pessimista dessa perspectiva da paixão. É verdade. Quantas pessoas destroem a sua vida por causa das paixões? Paixão é uma coisa que te incendeia. Por que te incendeia? Justamente porque você não sabe o que está acontecendo. O amor tranquiliza, porque o amor você vai tomando posse aos poucos dele. A paixão é de uma vez. O apaixonado fica até meio bobo, né? Ele perde a noção das coisas. Às vezes uma pessoa apaixonada, ela troca uma família inteira por uma pessoa desconhecida. A pessoa acabou de chegar, ela é capaz de achar que todo mundo na casa dela, ninguém presta, só porque o apaixonadinho chegou agora. É capaz de desprezar uma família inteira por causa de uma paixão nova. E às vezes paixão, quanto tempo dura? Alguns meses, alguns duram uma semana, alguns duram um ano. E o pior, minha gente, é quando o casal se casa apaixonado. Aí é uma tristeza. Casa a partir do fogo do álcool. Sabe, nossa, é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida. Aí, esse homem, essa mulher de uma vida, durou um tempo. Aí olha para a cara dela, vixe, meu Deus do céu, acabou o fogo, não tem mais jeito de alimentar. O que eu faço com isso agora? Não posso jogar fora, né? Como é que joga uma pessoa fora? O problema é que joga. Os alimentos temporários, né? As paixões temporárias. Juscelia, ainda bem, minha filha, que você saiu a tempo do cativeiro. E o mais bonito, abriu a porta para que ele fosse embora também. Minha gente, casar apaixonado, isto é, sob o impulso da paixão, é um risco muito grande. Manter relacionamentos a partir da paixão é um risco muito grande. Relacionamentos só sobrevivem a partir do momento que eles são alimentados pelo amor. O que é o amor? Esse comprometimento. Você sabe o que o outro tem de bom, o que o outro tem de ruim. Você fez essa matemática, você acha que ainda vai ter muita coisa boa para vir pela frente, e você aposta. A paixão é a visão mágica. É igual, veja bem, é interessante porque essa é uma característica dos nossos dias, né? Nós somos muito apaixonados. As nossas decisões são muito apaixonadas. Quantas pessoas começam a cursar uma faculdade porque estão apaixonados por aquele curso? Ai, estou apaixonado por esse curso. Mas calma. Aí começa a fazer, vê que não era nada daquilo que estava pensando, aí abandona. Há pessoas que você encontra já cursaram 3, 4 faculdades e não terminaram nenhuma, porque justamente não conseguem passar da paixão para o amor. O interessante é a gente fazer esse processo. Da minha paixão, eu passo para o estado do amor. É igual pela minha profissão, pela minha causa. Um dia eu quis entrar no seminário. Eu estava apaixonado pelo seminário. Sobretudo por causa de uma piscina que tinha lá no canto lá. Olhei aquela piscina e falei, é aqui mesmo que eu quero viver. A paixão, quanto tempo durou aquilo? 2, 3 meses? Depois acaba. Aí, minha gente, é a hora da gente descobrir consistência na escolha que a gente fez. Senão a gente não fica do lado do outro, a gente não leva até o fim a opção que a gente fez. São 7 anos que eu tenho que buscar o meu amor pela minha escolha o tempo todo. É a minha vida. Eu não exerço uma profissão. É a minha escolha. Eu escolhi ser padre. Você escolheu ser mãe. Você escolheu ser marido, ser mulher. E esta experiência do aprisionamento do outro é justamente quando a gente deixa prevalecer o fogo da paixão
e a gente não passa ao fogo do amor à lenha. Quando nós passamos o tempo todo pela experiência do temporário e a gente sobrevive disso, acabou e não resta muita coisa. Basta a gente ver os nossos jovens, né, como eles ficam, como é rápido esse processo, como a fila anda rápido. Meu Deus do céu, existem meninas com 13, 14 anos que às vezes no mês elas ficam com 8, 10 rapazes e se apaixonam toda vez, mas aí a paixão vai embora logo. Só que aí o que a gente precisa ter consciência é de que essas pessoas elas vão criando marcas muito negativas dentro delas. E a vida afetiva vai virando um caos, justamente por causa desta instabilidade, que repercute em muitos outros aspectos da nossa vida. Às vezes nós não sabemos manter as nossas decisões até o fim, é porque afetivamente a gente não sabe lidar com as pessoas, a gente não sabe alimentar as demoras da vida. A gente vive sempre a partir daquilo que é temporário. Padre, como me livrar dos vícios e hábitos que nos deixam em pecados? É lutando mesmo, né? O máximo que a gente pode fazer é buscar uma orientação e depois é luta pessoal. Se você não assume diante de você os compromissos que você tem, as metas a serem alcançadas, se eu descuido do que é urgente hoje, é bem provável que isso venha me sufocar amanhã. É aquela mesa que vai ficando acumulada de trabalhos, né? Porque a gente não soube fazer o trabalho nosso de cada dia. Vício é a mesma coisa, minha gente. Se você não trabalha com ele, se você não lida com ele, no momento em que ele está pequenininho, no momento em que ele cresce e ele vai se avolumando, vai ficando cada vez mais difícil. Então como é que a gente vai se livrar dos excessos? É jogando uma dose por dia fora. Eu gosto muito da proposta que tem os alcoólatras anônimos, por exemplo. Hoje é o meu dia de sobriedade. Eles não estão preocupados com o que foi ontem, nem estão preocupados com o que vai ser amanhã. A sobriedade de hoje é diante daquele copo que está diante de mim. É assim que a gente vence. Se eu não coloco a minha meta, se eu não estabeleço ali a minha luta diária, é bem provável que eu não vá conseguir muita coisa nessa vida. É como estudar para o vestibular, né? Não tem como você estudar tudo de uma vez. Se você não vai em partes, vivendo o processo, na hora que chega um momento, chega um dia antes, você vai querer estudar tudo de uma vez, não dá conta. A gente se livra dos vícios assim. E da mesma forma a gente adquire a virtude devagar também. Ninguém fica virtuoso da noite para o dia. Da mesma maneira que ninguém fica defeituoso da noite para o dia. Tudo isso vai entrando na nossa vida, nas escolhas que a gente vai fazendo, em doses homeopáticas, né? Já viram? Já viram homeopata tomar remédio? Dá sono na gente. Dá sono. Mas ele é um princípio, né? É uma medicina aplicada que tem que ser daquele jeito, não tem outro jeito. É aquela disciplina, é aquele rigor. Agora, isso aqui é interessante, né? Veja bem, está tomando um remédio. Está fazendo um momento de tratamento. Mas agora, é claro que a alma, o espírito também fica disciplinado naquele momento. Porque quando você faz a experiência dessa disciplina prática, alguma coisa dentro de você vai aprendendo também. É como eu, tendo que ficar calado esses dias, com toda sinceridade, eu fiquei com um projeto, estou com vontade de fazer um projeto para o futuro, de ficar algumas horas calados no dia. Eu quero isso. Porque eu descobri uma coisa assim no silêncio que é disciplinador. É muito bom quando você passa pela experiência daquela disciplina. Hoje, por exemplo, eu estava vendo no noticiário da tragédia de Santa Catarina. O rapaz estava deitado na cama, ele estava totalmente imobilizado. Aí o médico disse que ele vai voltar os movimentos do corpo à medida em que fizer fisioterapia. E aí perguntaram para ele, né, como é que ele estava se sentindo. Eu achei impressionante a resposta dele. Ele virou e falou assim: eu estou me sentindo melhor do que antes da tragédia. Aí o repórter: mas por quê? Ele falou: não, porque eu estou aqui imobilizado, sem condições de sair daqui,
mas você não tem ideia do quanto de coisas que estão acontecendo dentro de mim. Eu estou sendo transformado num ser humano mais amoroso. E falando isso sorrindo, gente. Deitado naquela cama, inutilizado, dizendo tudo isso. Eu estou me transformando num ser humano mais paciente. Eu estou me transformando num ser humano que, quando levantar daqui, vai fazer muito pelas pessoas que precisarem de mim. Achei aquilo fantástico, né? Faz daquele momento um momento de aprendizado. Eu poderia perguntar, né? Como é que eu faço para me livrar dos meus excessos, né? Como é que eu faço para me livrar dos meus vícios? Pode ser que, se não vier pelo amor, meu amigo, vai vir pela dor. Vai ter que passar por um momento de dificuldade para você purificar os seus excessos e então você entrar na dinâmica da transformação que todo ser humano tem que passar. Gente, é tão lindo você identificar que o Evangelho nos retira os excessos. Você fica mais leve. Seguir a Jesus é você ser mais leve. Da mesma maneira como aquele rapaz deitado na cama tinha a sensação de que ele estava sendo transformado pela força do sofrimento num ser humano mais leve. Estava jogando fora os excessos. E é verdade, às vezes quando nós passamos por uma experiência assim, a gente joga fora os excessos da gente. Outro dia eu encontrei um pai que perdeu o filho num acidente muito trágico. E aquele homem, ele estava tão purificado por aquela dor. Ele estava tão sensível aos outros filhos que ficaram, à esposa que estava do lado dele, que quase que a gente tinha que pensar assim, sabe, um absurdo, a morte do filho lhe fez bem. Claro, a gente jamais diria isso para ele, jamais alguém teria coragem de dizer isso para ele. Faz a leitura do avesso. Se a gente faz a leitura do lado direito, a gente jamais teria coragem de reconhecer isso. Porque ele, na verdade, era um homem indiferente aos filhos, ele era um homem indiferente à mulher, ele era um homem que só pensava no dinheiro que tinha. E 1 ano depois da morte do filho dele, eu o encontrei. E eu não consegui identificar que era aquele mesmo homem. Que era aquele mesmo homem que eu conhecia, que eu frequentava a casa, que eu sabia dos problemas que tinha. E aí depois, até mesmo conversando com a esposa dele, né? Eu falei, é isso mesmo que eu estou vendo? Ela falou assim, padre, depois que o meu filho morreu, o meu marido é outro. Eu acho que ele abriu os olhos para a vida, ele descobriu que não adiantava só ganhar dinheiro, ele descobriu que ele tinha outros filhos. Eu acho que ele viu morrer um, que ele não chegou nem a amar direito. Eu achei aquilo tão interessante, minha gente, porque na verdade, qual é a leitura que a gente pode fazer? Faz do avesso agora, a leitura do avesso. É isso. A morte do menino fez bem ao pai. Por mais estranho que possa parecer isso. Por mais que isso possa ferir o nosso ouvido, que a morte de alguém possa fazer bem. Acordou o pai. Ele acordou para a vida. Ele ficou mais leve. Jogou os excessos fora. E na experiência de julgar fora os excessos, ele descobriu dentro dele uma leveza que o fez um homem maravilhoso. É bonito, né? Antes de morrer, ele descobriu que ele poderia ser o pai que está sendo. Antes dele ir embora, de maneira definitiva, da vida daquela família, ele conseguiu alcançar a possibilidade de ser um ser humano melhor. E é aqui, gente, que entra essa dinâmica do sofrimento. Muitas vezes uma vida muito ordenada, muito feliz, tudo muito bonitinho, não desafia a gente para crescer. Agora, de repente, um tropeço, uma queda, e aí a gente está com a necessidade de dar sentido a tudo que ficou. É o lado criativo da dor, que eu insisto em dizer. Então, às vezes, o que nos falta é isso. O que nos falta é a coragem de viver a disciplina que a dor nos traz. De você viver o aprendizado que ela lhe sugere. Ficar mais leve. Às vezes nós somos tão pesados uns na vida do outro, né? Coisa pior que tem na vida é você conviver com uma pessoa pesada. Estou falando por dentro. Ela entra no ambiente, né? Parece que entrou um saci. Você tinha essa história também lá? Lá quando o ambiente ficava pesado, lá em Minas Gerais, parece que o saci entrou aqui dentro.
Umas coisas que a gente não sabe, né? É uma coisa ruim mesmo, né? O encardido, como dizia o Padre Léo, né? Tem gente que legitima a presença do diabo no mundo. É uma coisa impressionante. Tem gente que consegue ser o legítimo diabo na terra. Do jeito como vive, aquela cara, aquela aborrecida, né? E já chega, já te dá até aquele arrepio, né? Pelo amor de Deus, vamos melhorar, né, gente? Vamos ficar mais leve. O diabo nos pega aí, no peso que a gente leva com a gente, quando você começa a ser pesado na vida do outro. Muito triste isso. A vida nos ensina que à medida que mudam as estações, há sempre uma realidade que permanece na natureza. Pode ser que uma estação venha e retire todas as folhas de uma árvore. Pode ser que venha uma outra estação e encha de flores. Pode ser que, modificando a estação, essas folhas percam a vitalidade, o viço e caiam. Mas uma coisa é certa: a raiz permanece em qualquer que seja a estação. Há na planta um sustento e a faz permanecer viva, mesmo quando tudo está contrário a ela. A sabedoria vegetal que nos ensina que em tempos de inverno é necessário que toda a seiva que está dispersa nas folhas e nas flores venha repousar na raiz. Você passa pela vida o tempo todo fazendo essa experiência. Pode ser que em alguns momentos da sua vida, algumas pessoas tenham sido vitais, estiveram muito vivas na sua história naquele tempo. Mas de repente o tempo foi passando, a estação foi modificando e aquela pessoa deixou de fazer parte da sua história, deixou de fazer parte da sua vida. Mas você pode identificar que ao longo da sua vida, apesar de terem passado inúmeras estações por você, existem algumas que ficaram. A essas pessoas, nós podemos chamá-las de raízes. São pessoas que mesmo com as mudanças do tempo, mesmo com as mudanças das estações, elas continuam lá. Arvorear é a gente plantar árvores, é a gente crescer como árvores, é a gente se unir como árvores. É a licença poética, é o significado que vai além da palavra. E todos nós precisamos de passar pela experiência constante de arvorear também. De lançar raízes na vida de alguém e de permitir que outras pessoas também lancem raízes na terra da nossa história. Porque o que nos segura na vida, minha gente, e o que nos faz dar conta de tudo isso que a gente tem que viver todos os dias, são aquelas raízes que a gente olha e que a gente pode contar com elas. São aquelas pessoas que permanecem mesmo quando mudam as estações. Como disse aqui, tantas pessoas passaram pela sua vida e na estação da alegria estavam todas lá. Mas de repente, quando chegou o tempo da dificuldade, foi embora todo mundo. São as realidades que são passageiras, são as pessoas que são passageiras. Mas nós não sobrevivemos de passagens. O ser humano, cada vez mais, ele tem necessidade de realidades que sejam definitivas. De realidades que a gente sabe que permanecerão. Pode até haver mudança, mas elas não vão nos abandonar. Pode até que alguma coisa modifique, mas aquela raiz permanecerá ali. Mesmo porque a gente só pode ser feliz à medida em que nós somos árvores que estão plantadas com raízes fecundas. Essa semana estava passando na beira de uma estrada e comentei com um amigo que estava do lado que acho muito interessante como os bambus crescem. Você nunca vê um bambu solitário, não é verdade? Porque ele sabe que ele não sobrevive às ventanias. Se ele quiser permanecer de pé, ele tem que crescer junto com outros. Porque quando vem o vento forte, eles todos formam uma proteção. Eles ficam fortes juntos. Se você sopra um vento pesado em cima de um único bambu, ele vai tombar, ele vai morrer. Ele vai quebrar, ele vai ceder. Mas se ele está junto de outros, se ele faz aquela moita, se ele faz aquele grande conjunto,
ele não vai ser quebrado. Porque eles vão obedecer o movimento do vento, mas não vão ceder para fazer com que a morte seja definitiva. Eles não vão permitir que a morte seja definitiva. Um vai ajudar o outro a permanecer de pé. Na vida é assim, minha gente. Nós vamos saber ficar de pé à medida em que nós estivermos arvoreados, plantados juntos, porque a beleza da vida está aqui. Tanto as alegrias quanto as tristezas, elas só podem ser vividas à medida em que nós temos alguém para conjugar o verbo conosco. Caso contrário, a vida se torna insuportável. Tente viver uma tristeza sozinho para você ver. Vai ficar insuportável. Tente viver uma alegria sozinho. Não vai ter tanto gosto. Nós precisamos para dividir. Seja na alegria, seja na tristeza. Nós precisamos de alguém do nosso lado. Alguém que nos ajude a entender o que está acontecendo. E esse é o belo significado cristão de amar e ser amado. É você estar plantado junto para ajudar no vento do outro, ele permanecer de pé. É você estar plantado junto para que no momento que o vento for contrário a você, ele que está ao seu lado lhe ajude a permanecer de pé. Esse programa, ele quer ser para você hoje, quem sabe, uma pequena árvore plantada ao seu lado. Para que a nossa palavra, a nossa música, a nossa reflexão, quem sabe hoje, possa representar alguém que realmente esteja do seu lado, alguém que de fato esteja plantado como raiz, para lhe dar a segurança que talvez hoje você esteja necessitando. E quem sabe, divulgando essa música, essa mística que a música nos traz, nós possamos arvorear o mundo. E amanhã a gente possa se plantar em outras vidas. E amanhã a gente possa permitir que outras vidas se plantem em nós. Para que juntos possamos formar uma grande floresta de amigos. De irmãos que se amam, que se ajuntam e que se ajudam no momento da necessidade. Essa maturidade que nós precisamos alcançar. Lembra que no início do programa a gente dizia que nós precisamos aprender a confiar uns nos outros? Pois é, porque só quem confia obedece. Mas a confiança não cai sobre nós, ela não é uma chuva que chove sobre nós, não. Confiança é um trabalho diário. Eu, para obedecer a Deus, eu preciso confiar nele. Para confiar nele, eu preciso conhecê-lo cada vez mais. Quanto mais eu conheço a Deus, maior é a minha facilidade de ouvir a voz dele aqui no meu ouvido. E ele não fala com aquela voz de pode falar, não. Fala comigo através de uma pessoa igual Davi, fala comigo através da minha mãe, fala comigo através dessa palavra, fala comigo através de uma cena que eu vejo, fala comigo através dos acontecimentos. A gente terminou a Semana Santa, né? Tantas coisas na simbologia da Semana Santa falam de Deus a nós, mas também algumas simbologias podem até confundir a nossa cabeça, né? Por exemplo, o sacrifício, eu sei que tem valor fazer sacrifício, mas o sacrifício só tem valor se for para educar a nossa vontade. Eu dei uma palestra outro dia, eu estava dizendo, durante a Semana Santa, na sexta-feira da Paixão então, eu não aguentava mais receber aquela foto. Quanto mais estragado estiver o Cristo, maior impacto causa, né? Aquele Cristo todo machucado, todo ensanguentado, e aquela frase culposa, foi por você. Isso é um perigo, porque isso pode gerar uma teologia sem reflexão. Tá certo, foi por mim. Quando eu posto uma paisagem bonita, lindíssima, eu também posso escrever a mesma frase. Foi por você. Deus nos salva no sacrifício, mas também nos salva através das alegrias. É por isso que na Páscoa a gente se entope de chocolates. Tudo oferecendo a Deus. Olha, Senhor, a minha alegria é tanta e ela é toda para o Senhor. E pode ter certeza, da mesma maneira como Deus se alegra quando lhe vê disciplinado, perdendo a gordura saturada que você acumulou na sua cintura.
porque isso agrada um pai. Não tem nada que agrada mais um pai do que ver um filho disciplinado, gente. Ver você perder 10 centímetros de barriga só numa quaresma, porque criou vergonha na cara e modificou a alimentação e parou de comer coisa estragada pelo dia a dia, fez uma alimentação, fez uma dieta. Todo pai fica feliz de ver o filho assim. Mas o pai também fica feliz de ver o filho se alegrar, dançando, de ver o filho frequentando um ambiente saudável, elevando uma taça de vinho sem ser viciado e dizendo: Senhor, esse vinho aqui é em homenagem ao Senhor, que também tanto gostava de festa. Gostava tanto que fez a multiplicação do vinho na primeira que faltou. Então, foi por você, tem que ser ressignificado. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu vou retirando Ele desses esconderijos estranhos que algumas pessoas fizeram para mim. Tá certo? Vejo Deus no sacrifício da cruz e entendo, foi por mim, mas não me limito a dizer isso o tempo todo. Na Sexta-feira Santa aquilo foi me irritando tanto que me deu vontade de postar uma paisagem, um sol bonito e dizer: foi por você. Sim, ali também está a salvação manifestada. Quanto mais você escuta Deus, mais você vai se libertando dos preconceitos que você mesmo tem. Ou dessa teologia muitas vezes desapegar da vida. Sabe por quê, minha gente? Quanto mais a gente mergulha em Deus, mais a gente mergulha em nós. E quanto mais a gente mergulha em nós, mais rápido a gente vai ficar, mais atento a gente vai ficar às mudanças que nós precisamos viver. São tantas. Eu sei que você tem muitas mudanças a realizar na sua vida. E eu sei que não realizando essas mudanças, você emperra a sua felicidade. Esse regime que você adia sempre repercute na sua vida afetiva. Repercute na sua vida espiritual. Essa atividade física que você está prometendo desde 2002, que vai começar, seu coração está só entupindo com o tempo. Você está perdendo a vitalidade porque não tem coragem de fazer, de realizar um gesto que vai lhe beneficiar. Que religião é essa? Não retira a gente da cama, que não joga um balde de água na nossa preguiça, que nos coloca mais disciplinados, mais seletivos. A gente merece uma religião que mude a nossa vida, que não só nos encha de ritos. Os ritos são bons, são bonitos, nos ajudam. Mas um dia a dia bem praticado, isso é naturalmente religioso. É por isso que a gente reza na liturgia: o Senhor esteja convosco. O que a gente responde? Ele está no meio de nós. Está no meio de nós, sim. Me ajudando a escolher a salada, me ajudando a fazer a caminhada de manhã ou de tarde, não sei que hora que pode. Me ajudando a expulsar dos ódios e me ajudando a ser mais feliz. É o que eu desejo a você. Na estrutura dos seus dias, Deus seja o seu melhor amigo. Que lhe fale ao coração e que você obedeça feliz, porque entende que aquilo que Ele lhe pede é para o seu bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão.
Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento, porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que ela está? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai dar mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está no inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo e de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim. Nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas. Porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda nos desconfortos do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala, isso mesmo. Vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem! Deus nos segura na nossa mão é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro, não. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento, quando Moisés chega diante de Deus e fala, agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais. Mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia. Sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente. Porque às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão físico
Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado, lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Então, quando Moisés está diante do Mar Vermelho, e ele fica apavorado, porque agora eles não tinham mais para onde ir, ou atravessavam o mar, ou voltavam para o Egito, e o exército do faraó já estava chegando para capturá-los. O que ele faz? Ele tem uma reunião particular com o Senhor, né? Uma audiência particular de urgência. Liga lá para o secretário de Deus e fala: pelo amor de Deus, você pede para ele me atender hoje, que eu não posso mais ficar sem essa resposta. O exército do faraó está chegando. E aí ele acha que Deus iria dar uma resposta fácil para ele, né? Ia dar uma solução rápida. Não. O que Deus fala? Lembra, Gino? Lembra? Corre, né? Entra nessa água. Olha que frase forte. Diga ao povo que caminhe. Eu não vou fazer por vocês o que só vocês podem fazer. Eu vou dar todas as graças para que o milagre aconteça. Eu vou fortalecer a coragem de vocês, mas se não colocar o pé na água, se não desafiar este mar, ele não se abre. Foi o que o povo fez. Moisés à frente, certamente, cheio de medo também, né? Ai, meu Pai de misericórdia, o que vai acontecer agora? Quando ele começou a entrar, a colocar os pés na água, Deus faz a sua parte. Minha gente, a nós nem importa se isso aconteceu dessa maneira mesmo. A nós interessa é o fato de que Deus faz diariamente isso na nossa vida. Sempre que eu me encorajo a vencer os mares que me desafiam, eu estou exercendo o cuidado de Deus na minha vida. Sempre que eu me encorajo a colocar o pé no mar que me ameaça, eu estou cumprindo a parte da promessa de que Ele estará sempre ao meu lado. Você faz a mesma coisa. Sempre que você desafia os seus mares, sempre que você enfrenta os seus desconfortos, quando você não tem medo do desconforto que lhe chega, quando você olha para ele de frente, você fala: e agora? O que é que nós vamos fazer a partir desse momento? O que você me traz de bom? O que você está me desafiando? Eu vou aqui recrutar as minhas melhores partes, porque só isso me interessa. Se o desconforto me chega, eu preciso atravessar esse deserto para saber, para poder alcançar essa parte da terra prometida que me espera. É assim que funciona. Não há uma fórmula mágica para a vida. Ainda que a gente não acreditasse em Deus, nós teríamos de viver os desconfortos que nos fazem crescer. Ainda quem não crê em Deus precisa enfrentar os desconfortos de sua história, de sua existência. Agora é claro que quando a gente acredita em Deus, quando nós acreditamos de que existe alguém superior a nós, nos capacitando para a gente fazer a travessia, um conforto a mais nos é oferecido. Por isso, baseados na experiência deste conforto que eu já fiz, que você já fez, em muitos momentos, quando essa mão de Deus cuidou de nós, e que a gente dá continuidade ao processo de caminhada, de enfrentamento. É enfrentamento, a palavra é essa. Se a gente não vive os enfrentamentos diários dos nossos desertos, dos nossos conflitos, dos nossos medos, a gente nunca vai chegar ao conhecimento da terra que Ele nos preparou. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, já já. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Boa noite, Christian. Tudo certíssimo por aí? Eu te cumprimentei hoje? Não. Acho que nós gravamos aqui antes, eu não sei o que eu fiz. É que eu estou velho, ele está sonolento. Se você observar o Christian hoje, inclusive eu vou pedir até que você focalize ele um pouco mais, ele está mais sonolento que o normal hoje.
Está quase dormindo. Ele falou que os pernilongos na casa dele já se acostumaram com aquele líquidozinho que a gente põe para queimar, para espantar. Olha só que interessante. Eu não sabia nem que eu ia falar. Quando eu comecei a cantar a música, eu ia falar da proteção de Deus na nossa vida, mas não sabia que iria desembocar nesse discurso todo da proteção que desprotege, do desconforto da estrada, do deserto, como algo essencial à vida humana, irrenunciável, e que nenhuma visão ingênua religiosa pode nos impedir de compreender a vida assim, né? A dificuldade como um processo natural na nossa vida. E aí, olha o texto que eu tinha preparado para hoje, que está em Mateus 10, versículo 34. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, eu vim pôr uma oposição entre o filho e seu pai, a filha e sua mãe, a nora e sua sogra, de maneira especial. Meu amigo, minha amiga, ficar até o final não é pouca coisa, hein? Mostra que você se importou o suficiente para ir além da superfície. Se isso te tocou de algum modo, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário com o nome da sua cidade, com o nome do seu país. Compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessas ideias. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!